em 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 6, os versículos 16 e 17. 2 Reis, mas não me ajuda com o horário ali que eu não estou enxergando o relógio. 2 Reis, capítulo 6, 16 e 17. Vou ler para a gente ir ganhando o tempo. Diz assim: E ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estava Eliseu, o profeta, junto com o seu moço, e era um momento onde o rei da Síria pelejava contra Israel. Ele queria guerrear com Israel. E o rei da Síria, conversando com os seus, ele planejava situações para tomar Israel, para lutar contra Israel. E Eliseu, revelado por Deus, ele descobria tudo e revelava ao rei de Israel. E o rei da Síria achava que alguma coisa estava acontecendo de errado, e ele propôs no seu coração cercar a cidade. Então ele chega à cidade, cerca a cidade. Eliseu está com o seu moço. O moço olha aquilo, vê aquele monte de soldados, aquela coisa, cidade sitiada, e ele teme. Mas por que ele temeu? Porque ele não conhecia o Deus que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. E ele fala para o profeta: Senhor, eu vou orar para que ele enxergue, para que ele abra os olhos. A Bíblia fala que nós, conhecendo a verdade, ela nos liberta. Qual verdade? Que esse Deus é o nosso refúgio. Essa é a nossa verdade nessa noite. Entendermos que o nosso Deus é o nosso refúgio, por isso nós não temeremos. E ele faz uma oração. E ele diz: Senhor, eu peço que abra os olhos desse moço para que ele enxergue que em maior quantidade são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão aí fora, do que aqueles que estão ao nosso redor. Então observem que quando nós estamos numa situação de problema, que nos advém essa dúvida, o que fazer, nós temos que lembrar que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é um socorro bem presente na angústia. Nós temos que lembrar que Ele é aquele que transforma as águas amargas em águas doces, pelo poder que nele existe. E mais ainda, Ele nos assegura que aqueles que estão conosco são maiores, em maior número, do que aqueles que nos cercam. Então, quando você estiver pensando o que fazer, lembre-se, Ele é o nosso refúgio. Lembre-se que Ele é aquele que transforma as águas amargas em águas doces. E Ele é aquele que está junto conosco. E Ele é maior e tem em maior quantidade do que os nossos inimigos. Então, quando pensarmos no que fazer, lembremos disso. E nós temos que avançar para descobrir quando fazer. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, os versículos de número 24 e 25. Lembrando que lá no começo nós dissemos que quando eu pensar quando devo fazer, eu não posso esquecer que Deus está no meio dela e nos ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela e nos ajudará no romper da manhã. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 24 e 25. Diz assim: E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te passarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, e veio a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gesser. Davi ele teve muitas batalhas, dentre as principais batalhas, as guerras com os filisteus. Um pouco antes, ainda nesse capítulo, Davi tinha guerreado com os filisteus. Davi tinha lá uma peleja com os filisteus. Davi orou ao Senhor: posso ir? O Senhor falou: vai. E ele foi e ele derrotou os filisteus. Só que os filisteus se agruparam, retornaram para uma nova batalha. Talvez se fosse eu, se fosse você, irmão Paulo, nós pensaríamos assim: bom, eu orei ao Senhor, Ele mandou que eu guerreasse, agora vou fazer da mesma maneira. Mas Davi não fez assim. Davi não fez como de costume.
Davi não agiu de maneira intempestiva. Davi não quis adivinhar o que Deus queria. Davi novamente consultou ao Senhor. Davi perguntou ao Senhor, irmão Márcio, Senhor, posso ir lutar com eles novamente? E o Senhor falou assim, não, você vai esperar. Você vai esperar e eu vou te dar um sinal. Quando a copa das amoreiras estiver balançando, este é o momento em que você vai guerrear contra eles e eu te darei vitória. Então observem que quando nós estivermos nessa situação de quando fazer, nós temos que lembrar que Deus ele está no meio e Ele vai dar vitória no romper da manhã. Ele vai dar a vitória quando as amoreiras estiverem balançando, quando Ele der o sinal. Abra sua Bíblia comigo, meu amado, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler, o irmão acompanha aí. Eclesiastes, capítulo de número 3, vou colocar o tribuloso aqui. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então observem que há um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas. Nós não podemos, de maneira alguma, querer ditar os tempos de Deus, ensinar Deus a agir nas nossas vidas, porque há uma ansiedade muito grande em nós para ensinarmos a Deus, há uma ansiedade muito grande para que nós determinemos a Deus que o momento é aquele ou que o momento não é aquele. E fazemos campanha, fazemos uma série de situações tentando mudar o tempo em que Deus deixou. Mas eu fico pensando na minha vida, e eu creio que os irmãos também nas vossas vidas, imagine tudo que veio às suas mãos, tudo aquilo que você conseguiu de Deus, todos os benefícios que Deus fez na sua vida, e qual deles não foi no momento adequado? Qual deles não foi no momento certo? Acontece muito comigo. Evidentemente que quando nós queremos algo, ou precisamos de algo, ou necessitamos, nós temos um tempo que nós achamos certo. Então, nós falamos para Deus, até ali para finalzinho de outubro tá bom. Dá para chegar em novembro, até o finalzinho de outubro já deu, né? E nós vamos colocando datas, nós vamos colocando circunstâncias e nós vamos tentando enquadrar Deus dentro daquele prazo. E vamos esperando, né? E cada dia a ansiedade aumentando. Você falou para Deus 15 de outubro, deu 10 de outubro, você já está, Deus, o senhor lembra, né? 15, 5 dias. Senhor, 12 de outubro, 3 dias está faltando só. E se não acontece, irmão Joaquim, dentro daquele prazo, e você, num misto de tranquilidade, de frustração, você esquece, e depois aquilo advém, aquilo vem até você, aquilo você consegue. Independente de não ter sido naquele momento que você precisava, você chega à conclusão que foi no tempo certo, mais oportuno do que se ele tivesse feito no momento. Eu tiro isso pela minha vida, as coisas que me aconteceram no tempo certo. E eu não consigo, depois, olhando para aquilo, falar assim, eu tinha pensado em tal momento, mas não, o tempo de Deus é perfeito. Mas por que é perfeito? Porque Ele faz no romper da manhã, é no momento exato, não é antes nem depois. Não é no tempo que eu quero, porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, mais do que saber o que fazer, nós temos que entender que o quando fazer pertence a Deus, Ele tem que balançar a amoreira.
Se ele não nos der um sinal, se as amoreiras não balançarem, não é tempo ainda de guerrear, não é tempo ainda de se aproximar, não é tempo de tomar posse. Deem aí o nome ou a expressão, o jargão cristão que quisermos, mas não é o tempo de Deus, não é naquele momento. E é por isso que nós nos frustramos, porque nós queremos colocar Deus dentro de um prazo que é nosso, né? Os pregadores gostam de explanar sobre o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo nosso, o tempo contado no relógio, o Kairos é o tempo de Deus, que seja o Kairos. Então, que nós entendamos que o Deus, ele trabalha no seu tempo e não no meu tempo. Por quê? Porque ele ajudará, mas é no romper da aurora. Então, nós temos que aguardar o romper da aurora de Deus e temos que aguardar o tempo determinado para todas as coisas. Amados, é isso que nós temos que entender, que tem um tempo determinado. Muitos estão colocando aí a vacina de Oxford, a vacina da China, a vacina da Rússia. Amados, descansa no Senhor, porque Ele virá. Ele nos ajudará no romper da manhã. Então, quando nós lembrarmos quando fazer, que nós entendamos que Deus está no meio dela e Ele nos ajudará no romper da manhã. Balançará as amoreiras e nos mostrará que há um tempo determinado para todas as coisas. E que nós possamos também descobrir, irmão Paulo, como fazer. Porque o que fazer, nós entendemos. Quando fazer, nós percebemos, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que fazer? Lembra que eu disse que lá no Salmo, no como fazer, no Salmo 46, a alusão que o salmista fez é que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Neemias, no capítulo 4, e o versículo de número 3, irmão Joaquim. Neemias, capítulo 4, e o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, observem que Neemias estava numa situação até boa, viu, irmão Gilberto? Ele estava tranquilo, ele estava lá no palácio, ele estava servindo o rei, ele estava numa situação boa, tranquila, nada lhe faltava, mas ele pensava nos seus e na sua terra que estava destruída. Ele era irmão Márcio, que poderia estar regozijando. Puxa vida, tudo aconteceu lá, eu estou aqui, estou tranquilo. Mas ele pensava, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E ele sabia que ele tinha um Deus que era todo-poderoso, ele sabia que havia um tempo determinado para todas as coisas, e ele tinha no seu coração que ele deveria se aquietar, sabendo quem era Deus, mas ele queria ajudar aquele povo. E certa feita, ele, perto do rei, o rei perguntou, por que você está meio cabisbaixo, está meio tristonho, o que está acontecendo? Ele falou, minha terra está destruída, minha terra está arrasada, minha terra não tem mais as fronteiras, está tudo destruído. E o que você quer fazer? Eu quero ir lá e reconstruir. Eu quero ir lá reconstruir, eu quero lá arrumar aquilo. E ele foi dado a ele esse benefício, pode ir lá. E ele foi. E é interessante quando nós nos deparamos com essa situação, que as coisas estão por fazer e ninguém coloca a mão para fazer. Ninguém faz, ninguém faz. Aqui tem, diferentemente na casa do Senhor, sempre tem os irmãos que vêm, que ajudam, que fazem acontecer. Mas tem aqueles que são Sambalate, Tobias, que vêm depois, mas por que fez assim? E ele, lá naquela época tinha também. Não tinha muro, estava tudo destruído, e aqueles que estavam lá, que nada fizeram, quando ele se propôs a construir o muro, fala assim, esse muro aí não vale nada, esse muro aí vai cair. Mas não cai, amado, o muro que Deus preparou para nos proteger dos nossos inimigos, ele não cai. Não é uma raposa que vai destruir um muro que Deus vai colocar para nos proteger, porque ele diz na sua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse muro, não importa que Tobias, que Sambalate, não importa o que eles falem, esse muro ele vai te proteger da ação daqueles que são contra ti.
vai nos proteger. Há um muro que nos protegerá desse momento que estamos passando. Há um muro que Deus colocou e não importa a palavra contrária, não importa aquilo que venha contra nós, porque nós temos que saber que nós temos que aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Abra comigo, eu já estou caminhando para o final, a sua Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 2, e no versículo de número 9, segundo escreveu o profeta Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa. Essas passagens, elas são muito próximas. Da construção do muro e da construção do templo, o período cronológico é muito próximo. Mas se tem uma segunda casa é porque houve uma primeira casa. E a primeira casa, ela foi construída graças ao empenho de Davi em conseguir a infraestrutura para que aquilo fosse possível. E Davi colocou o seu coração em construir uma casa para Deus. Davi aplicou o seu coração. E Davi trouxe uma série de materiais, preparou tudo aquilo para que a casa foi construída, mas aprove a Deus não permitir que Davi construísse. E Davi permitiu que Salomão construísse aquela casa. E era uma casa riquíssima, uma casa com toda a pompa e circunstância. Tem uma ali na Celso Garcia, se você quiser ir ver, tem uma réplica ali na Celso Garcia, mas a casa que Salomão fez era uma casa maravilhosa, uma casa linda. Só que nós sabemos que era muito ouro, muita pompa, muita circunstância, mas ainda faltava alguma coisa, e aquela casa foi destruída. Assim como o povo foi levado cativo, assim como o povo teve que abandonar tudo que ali estava. E o povo retorna desde Neemias. A vontade de Neemias é que o povo voltasse. A vontade de Neemias era construir muros, para que as pessoas, uma vez estando ali, construíssem também o templo. E aprove a Deus que uma segunda casa fosse construída. Mas essa segunda casa era uma casa simples, irmão Paulo. Ela tinha as paredes brancas, ela tinha umas cadeirinhas estofadas com azul, ela tinha uns instrumentos no fundo, no altar, ela tinha uma frase escrita em azul, ela tinha algumas caixas, era uma casa muito humilde, porque o povo se uniu para construir aquela casa. Um povo que tinha ficado cativo, um povo que tinha sofrido muito, um povo que tinha passado por momentos difíceis, e esse povo ele se reuniu, porque Deus já tinha colocado em volta deles um muro que os protegia, e esse povo ele se reuniu numa casinha. Próximo do dia 31 de outubro, esse povo se reuniu, e o Senhor falou assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E esse povo, ele permaneceu aprendendo da palavra do Senhor. Esse povo, ele permaneceu unido, porque eles descobriram o que fazer. E o que fazer era lembrar que Deus é o nosso refúgio, portanto não temeremos. Ainda que lancem contra nós ciladas, ainda que lancem contra nós todo tipo de perseguição, mas o Senhor construirá um muro que não importa o que os outros falem, não importa o que os outros agem, é um muro que vai nos proteger. E protegidos com esse muro, nós podemos construir o segundo templo, uma nova casa, que será bem maior que a da primeira. Amados, nós temos que crer nesse Deus, nós temos que permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão não está aqui, o nosso galardão está naquele que foi construir moradas, e ele disse que ia preparar moradas, ele disse isso, e ele ainda disse: olha, se eu não fosse construir moradas, eu te avisaria, mas eu vou construir moradas, e onde eu estiver, você estará comigo. Como eu disse, amados, o salmista, quando escreveu esse salmo, ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Esse salmo, ele é glorioso porque mostra essa relação. Todos os salmos, eles mostram a relação, ele é o tiro de aprendizado do salmo, a relação que Deus tem para com aquele salmista e o momento que ele está vivendo. E esse momento do Salmo 46 é o momento de confiança,
É um momento onde o salmista olha e fala assim, eu não posso temer nada, porque o meu Deus é maior que todas as circunstâncias. O meu Deus é maior do que tudo que possa vir a acontecer comigo. Porque ainda que as águas rujam, ainda que as águas perturbem, ainda que os montes se abalem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, Deus ajudará no romper da manhã. Então, amados, quando nós, nessas circunstâncias que nós passamos, estivermos nos perguntando, mas o que fazer? O que fazer nessa situação? Amado, não esqueça que Deus é o nosso refúgio, portanto nós não temeremos. E quando eu pensar assim, e quando eu devo fazer? Eu devo aguardar o momento de Deus, aguardar o tempo apropriado para que Ele me dê um sinal. Esse sinal pode ser o balançar das amoreiras. Esse sinal tem que fazer com que eu entenda que há um tempo determinado para tudo. Se nós pegarmos as nossas vidas, tudo há um começo, tudo há um meio, tudo há um fim. Pegue lá o momento mais agradável que você passou na vida, teve lá o início daquele momento, depois teve o regozijo e depois esse momento passou. Então isso vale para tudo, há tempo de rasgar e há tempo de coser, há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Nós, inclusive, estamos no momento, nesse tempo de se afastar de abraçar. Nós abraçamos bastante, essa igreja ela é bem ela gosta de abraçar, né? A gente via, né, abraços calorosos. Agora nós estamos no tempo, irmãos, assim, de deixar de abraçar, mas ainda é o tempo de Deus. O tempo de juntar pedras é de Deus, mas o tempo de afastar as pedras que estavam juntadas também é de Deus. O tempo que Deus tem para nós, no momento, é esse tempo de se afastar de abraçar, mas que nós permaneçamos firmes na presença desse Deus. Então, quando fazer? Aguarda o romper da manhã, aguarda o balançar da amoreira, aguarda o tempo de Deus. E como fazer? Se aquietando, diminuindo a ansiedade, não se preocupando com aquilo que não está no nosso controle. A Bíblia tem um versículo que fala que aquilo que é revelado é para nós, o que não é revelado é para Deus. E o tempo que ainda não se mostrou para nós é o tempo de Deus, é o tempo em que Ele fará aquilo que Ele deve fazer. Só que não cabe a mim descobrir quando é esse tempo. A mim cabe apenas confiar no muro que Ele construiu e crer que a glória da segunda casa, a glória do novo momento, a glória do próximo momento com Ele será maior e melhor do que o primeiro momento que eu tive com Ele. A glória da segunda casa será maior e melhor do que a glória da primeira casa. O momento que eu viverei na presença de Deus é maior e melhor do que os momentos que eu já vivi na presença de Deus. Porque Ele é assim. Ele é um Deus que cuida de nós. E Ele é um Deus que vela pela Sua palavra. Que Deus possa, através do Seu Santo Espírito, falar melhor aos nossos corações. Mas não se esqueça disso. Que nós possamos guardar que Ele é o nosso refúgio. Socorro bem presente. Em qual momento? Em todos. Mas principalmente no momento da angústia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.